Olá, meus amigos, professor Alexandre Herculano, voltando aqui com o nosso curso extensivo de leis penais. Hoje eu vou abordar uma lei de extrema importância para o concurso de vocês, para os próximos concursos aí, né, principalmente carreiras policiais, que é a Lei 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade. A nova Lei de Abuso de Autoridade que revoga a Lei 4898 de 65, a antiga Lei 4898, tá? Como que nós vamos trabalhar aqui? Vou trabalhar em cima da literalidade, não temos muitos posicionamentos doutrinários, e ali eu vou fazendo algumas observações conforme a Lei 9.099, que também vem sempre no seu edital, e também conforme o Código Penal e o Código de Processo Penal, tá bom? Então vamos aqui na tela, vamos aqui já dar início, então, dentro dessa parte de leis penais extravagantes, nosso curso extensivo, e convidar vocês aí para adicionar o professor lá, né, no Instagram, e também lá no YouTube, lá no Facebook, professor Alexandre Herculano, tá bom? Então, ó, sempre postando, pessoal, vale a pena, sempre postando vários bizus, vários esquemas e também as autorizações, tá? Então, jogando aqui para a tela, vamos já começar de início aqui, jogando só para a gente para a tela, vamos já começar de início a nossa Lei 13.869. Vamos lá, de abuso de autoridade. Pessoal, o artigo 1º, né, rapidamente, antes da gente falar da Lei de Abuso de Autoridade, é preciso saber que esta lei, ela revoga a Lei 4898 de 65, que é a antiga Lei de Abuso de Autoridade. Além disso, esta lei nova, ela altera e revoga vários dispositivos legais. Ou seja, pessoal, eu sempre gosto de falar no início, voltando aqui para mim. Ou seja, eu gosto sempre de falar do início, por quê? Para você entender, tá? Normalmente essa parte vem lá no final da lei, mas é interessante você entender, depois, se for o caso, a gente até reforça mais um pouco lá no final, né? Pessoal, a Lei 13.869, já falei, vai revogar a Lei 4898. Mas neste primeiro momento, como que você tem que estudar? E eu vou falar aqui, né? Você tem que estudar comparando alguns pontos, né, que já vinham na Lei 4898. Por quê? Porque a banca, ela sabe que é uma lei nova e ela sabe que você estudava, né, bastante a Lei 4898, que é a antiga Lei de Abuso de Autoridade. Então, como que a banca vai trabalhar as questões? Provavelmente, né, algumas serão inéditas mesmo, mas provavelmente algumas vão vir em cima de dispositivos antigos. Só para você ter uma ideia, eu vou falar aqui para vocês, né, aqui na lei nós temos as penas, né, penas que serão punidas, na verdade, são penas de detenção e multa. Para você ter uma ideia, antigamente, né, a perda do cargo era uma penalidade, era uma sanção penal. A suspensão era uma sanção administrativa. Então, lá na antiga lei, ora você tinha uma sanção penal e ora você tinha uma sanção administrativa. E entre elas, nós tínhamos a perda do cargo como sanção penal e tínhamos a suspensão do cargo, né, que era uma sanção administrativa. Então, para você ter uma ideia, hoje não é mais uma sanção. Hoje passa a ser um efeito extrapenal da condenação. E eu vou falar para vocês que não vai ser um efeito automático, tá? Vai ter que ser motivado, a gente vai chegar lá, eu vou explicar melhor isso. Mas estou exemplificando como que a banca pode trabalhar uma questão. Ela vai continuar falando que a perda do cargo, tá, na verdade, é uma sanção penal, e não é. Na verdade, a perda do cargo hoje é um efeito extrapenal da condenação. A sanção penal hoje, ela pode ser uma detenção e multa, né? Ou multa. Então, o que vai acontecer? Vai depender, né? Qual o crime, né? A gente vai ver que os crimes ainda continuam sendo punidos com detenção, não temos reclusão, tá? Não vamos ter crimes punidos com reclusão. Então, é outro bizu forte. Os crimes aqui continuam sendo punidos com detenção, conforme a antiga lei, só que a antiga lei, o crime era punido com detenção até 6 meses. Aqui vocês vão ver que, ora, né, o crime vai ser punido de 6 meses a 2 anos, e ora o crime vai ser punido de 1 a 4 anos, tá ok? Além disso, pessoal, né, que a gente vai varrer aqui a literalidade, né, da lei, além disso, vocês vão ter que saber que
a norma altera alguns dispositivos. Por exemplo, né, lá na Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai entrar um artigo, né, número 227A. Este artigo alfanumérico, né, 227A, ele vai trazer uma novidade. Os crimes punidos no Estatuto da Criança e do Adolescente vão do artigo 228 ao 244B. Quando esses crimes forem punidos por agentes públicos, o que pode acontecer? A perda do cargo. Efeito da condenação, a perda do cargo. Com base no dispositivo penal, do Código Penal, artigo 92, inciso 1º. Artigo 92, inciso 1º. Deixa bem claro lá, um dos efeitos da condenação é a perda do cargo. Só que, para ele perder o cargo, o agente público que venha cometer um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem que ser reincidente. Então, se ele cometeu a primeira vez, está apto? Não. Para puni-lo com a perda do cargo, para trazer esse efeito extrapenal, né? E não como uma sanção penal, na verdade, diretamente, né, aplicada como uma pena de detenção, nesse caso, ele vai ter que simplesmente ser reincidente, tá bom? Outro ponto específico, a lei ela vai revogar 2 dispositivos legais no Código Penal, que é o artigo 350, porque você está estudando direito penal, você precisa saber disso. O artigo 250 do direito penal traz lá o crime de abuso de poder. Então, esse dispositivo, agora em janeiro, revogado, não vai existir mais, tá bom? De 2020, né? Já no caso do artigo 150, o artigo 150 é o crime de invasão de domicílio. Então, há ali um dispositivo que pune no direito penal, no Código Penal, a invasão de domicílio. Só que lá no parágrafo 2º do artigo 150, tem a possibilidade de ter um aumento, uma majorante, né, da pena, quando este agente, né, for público, ou seja, quem invadiu o domicílio sem autorização, sem cumprir a lei, né, nós vamos ver aqui no artigo 22, que traz esse crime também de invasão de domicílio, e traz lá a possibilidade, por exemplo, de quando que você realmente pode entrar no domicílio, mesmo com o mandado de busca e apreensão. Vamos já falar dele, artigo 22. Também questão praticamente certa de prova, tá? O artigo 22. Então, pessoal, o parágrafo 2º do artigo 150 do Código Penal, que traz essa majorante, vai ser o quê? Revogado. Então, agora em janeiro, não existe mais, não vai existir, tá bom? Então, atentos a esses detalhes. Além disso, a lei faz 2 mudanças também, que são leis também importantes. Lá no crime, é o único crime da Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica. Ali a lei vai fazer uma pequena alteração no artigo 10º, que traz o crime, né, para quem faz a interceptação sem a devida autorização. E na Lei 7960, que é a lei de prisão temporária, que sempre vem nos concursos públicos também. A lei ali vai trazer uma pequena mudança também, né, dizendo que ao, né, ter um mandato de prisão, então ali vai ter que ter escrito, né, nesse mandato que ele tem que ter a hora, né, que ele vai começar a cumprir e a hora que ele vai ser liberado, o dia e hora da liberação, tá? Acho que, não me engano, foi só o dia, né, o dia certo da liberação, porque a gente sabe que a lei de prisão temporária, ora, né, aplicamos a prisão por 5 dias e ora podemos aplicar por 30 dias quando se fala de crime hediondo, tá bom? Então, outro ponto também importantíssimo para a prova de vocês. Então, pessoal, olha quantas mudanças, tá? Além da lei nova. Então, vocês têm que ficar atento a todas essas mudanças, bom? Bem como agora com as inovações do pacote anticrime, que nós vamos ter muitas mudanças, vastas mudanças, né, em vários dispositivos legais. Não só no Código Penal, processo penal, mas em leis também vamos ter aí algumas mudanças que serão relevantes para vocês aí para os próximos concursos e vamos estar aqui passando todas essas mudanças, todas essas alterações. Você vê nossos cursos novos aí sendo gravados, né, no extensivo, já com todas as mudanças aí que vem acontecendo, tá bom? Então, pessoal, vamos começar a trabalhar os artigos de dispositivo e em cima deles nós vamos aí aprofundando
vamos aprofundando aí todos os pontos necessários, tá? E vamos fazer muitas questões, hein? Então vamos lá. Então vamos aqui na tela, diretamente na tela, joga aqui na tela. Vamos lá para o nosso primeiro artigo. Olha o que diz lá o artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, servidor público ou não, ponto importante, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuída. Então, pessoal, voltando aqui para mim, no artigo 2º, nós vamos falar mais sobre isso. Então, quem pode cometer o crime de abuso de autoridade, né? Quem pode cometer? Primeiro, qualquer agente público. Você não tem ali, vamos perceber que não tem um rol taxativo. Qualquer agente público, seja concursado ou não, seja de atividade transitória ou permanente, seja remunerado ou não, então qualquer agente público. Então ali não vai ter restrição aos membros do Legislativo, do Ministério Público, do Judiciário, as autoridades policiais, não temos restrição, porque às vezes você fica com aquela ideia que é somente a autoridade, somente o policial comete crime de abuso de autoridade, né? E não é, ali qualquer um que, se valendo da função, pratica abuso de poder. Então, né, de forma não prevista em lei, né, ou seja, faça qualquer atividade. Por quê? Porque o particular, ele não pode, na verdade, o particular, ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. O particular. O particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, tá? Agora, o agente público, ele só pode fazer tudo que a lei permite. Então, se a lei, ele só pode, na verdade, exercer qualquer atividade na função se for previsto em lei, diferente do particular. O particular pode fazer tudo, desde que a lei não proíba aquela conduta, que pode ser um ilícito civil, pode ser um ilícito administrativo, pode ser um ilícito penal. Já o agente público não, é diferente, tá bom? Então, levando isso para na sua mente, você vai entender todos os dispositivos legais aqui, tá bom? Então, vamos aqui na tela, vamos lá. Então, o que ele diz aqui, ó? As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade específica, olha o fim de agir, ó, pessoal. Ó, qual é o fim de agir, ó? Finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação. Então, qual é o fim de agir, né? O principal fim de agir nessa conduta do agente é o quê? É essa finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por meio de mero capricho, né? Ou satisfação pessoal. Aí o parágrafo 2º traz um tópico aqui que eu acho que vai ser uma boa questão de prova, tá bom? Já vou explicar por quê. Ele diz o seguinte: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura o crime de abuso de autoridade. Então, essa divergência na interpretação de lei, pessoal, voltando aqui para mim, o que isso quer dizer, né? Quando você tem aí uma divergência, né? Ou seja, interpretou mal a lei. Então, temos aqui, alguns citam, né, o chamado crime de hermenêutica. Então, o que seria o crime de hermenêutica aqui? Né? Seria essa divergência, né? Ou seja, interpretou de forma errada a lei. Só que não é o melhor posicionamento, tá? Porque senão aqui nós teríamos um chamado, né, uma excludente de ilicitude. Então, quando você tem uma excludente de ilicitude, você está me falando que realmente, então, você tem um fato típico. Só que poucos doutrinadores que temos aí, alguns citam, que eu acho que é o melhor posicionamento que possa vir também na sua prova, é que, na verdade, aqui há o quê? Uma ausência de dolo. Então, aqui, esse dispositivo evidencia aí, ó, a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos, né? E provas não configura abuso de autoridade, conforme está aqui no quadro aqui para vocês, ok? Então, nesse caso aqui, há o quê? Uma ausência de dolo. E se há uma ausência de dolo, na verdade aqui, nós temos uma excludente do fato típico, ou seja, há uma atipicidade, né? Porque aqui, se você tem uma ausência de dolo, você não tem uma conduta. E dentro daquela visão do que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, né? O fato típico, você tem os elementos, a conduta, o resultado, o nexo causal, né? A tipicidade.
Então, ali, se você não tem a conduta, você não tem o dolo. E se você não tem o dolo, você não tem o quê? O crime, você não tem o fato típico, tá bom? Então, esse é o melhor posicionamento a princípio, tá bom, pessoal? Mas se a banca cobrar, provavelmente ela deve trabalhar na literalidade do parágrafo 2º, ok? Vamos seguindo, então, aqui. Vamos lá, vamos avançando aqui na tela. Vamos ver aqui o artigo 2º jogando aqui na tela. O artigo 2º, ele deixa bem claro o seguinte, que é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, olha aí, ó, o que a gente falou, ó, servidor ou não, então aqui ele diz quem é o sujeito ativo, né? Servidor ou não, na administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados e do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a, olha aí, ó, que a gente tinha destacado no início, aos servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas, né? Então você vê que já é uma informação importante. Ó, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e membros dos tribunais ou conselhos de contas. Então você já vê que isso não se restringe a essa categoria, tá? A prática de crime de abuso de autoridade. E vem aqui o parágrafo único, deixa esse rol bem mais amplo, né? Não temos um rol taxativo. Olha o que ele diz aí, ó, reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, conforme tinha destacado para vocês no início, ó, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão público, né, em órgão ou entidades abrangido pelo caput deste artigo, são os órgãos públicos que são lá da administração direta e indireta. Então, pessoal, voltando aqui para mim, isso mostra, evidencia que não temos um rol taxativo aqui no artigo 2º. Então, qualquer pessoa que venha exercer cargo público, ok? Isso eu vou frisar bem, porque a banca, há uma tendência da banca citar um grupo seleto, somente eles que pratiquem, né, o crime de abuso de autoridade. Errado, tá? Porque nós vemos aqui que não temos um rol taxativo. Então, qualquer agente público, efetivo ou não, atividade remunerada ou não, mesmo de forma transitória, podem, uma vez que se valendo da sua atividade, podem praticar o crime de abuso de autoridade. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ver que os crimes de abuso de autoridade, ora, serão punidos com detenção, né, de 6 meses a 2 anos, e ora, serão punidos com detenção de 1 a 4 anos. Então, a melhor forma de você estudar é separando. Aqui nós vamos ver assim. Eu separei os crimes, né, que eu vou passar vários bizus para vocês, não ficarem aí se matando de decorar esses crimes, porque as bancas vêm cobrando, né, o CESP e outras bancas vêm cobrando as penas, porque o cerco está fechando, as informações já estão sendo muito estudadas, os alunos já estão ficando aí especializados, né, em direito penal, processo penal, e as bancas têm que dificultar. Então, coisas que o CESP não fazia, agora está fazendo, tá bom? Ou seja, cobrando, por exemplo, penas majorantes, né, demais, cobrando as majorantes. Aqui eu já adianto para vocês, né, conforme eu abordo outras leis penais, que aqui não teremos o chamado, né, crime qualificado, porque não tem as chamadas qualificadoras, tá ok? E não teremos também as majorantes, porque não temos possibilidade de ter aumento de pena. E há uma tendência da banca colocar, né, sabe que você está estudando outras leis, e botar, se o agente público cometeu crime, por exemplo, contra criança, adolescente, vai ter um aumento da pena de 1/3 à metade, de 1/3. Pessoal, vocês vão perceber que em nenhum momento eu vou falar isso aqui. E se eu não for falar, é porque não tem e porque não vai cair, ok? Porque algumas leis realmente, né, menciono lá aumento de pena quando é praticado contra adolescente, criança, adolescente, quando é praticado pessoa portadora de deficiência, quando é praticado com pessoa maior de 60 anos. Então você tem que montar um quadro esquematizado lá no Instagram. No meu Instagram eu deixo bem claro lá, né, alguns quadros esquematizados dando, vamos dizer assim, o caminho das pedras, como que você tem que montar de repente uma cartolina, né, ou então no seu computador, esquematizando os quadros. Faço lá não só com a parte do direito penal,
mas também dou lá vários bizus para a parte de leis penais. Então, @prof_Herculano, está lá no início, mostrei para vocês. Sigam lá que tem várias dicas lá, vários bizus passando lá para vocês, tá? Então, meus amigos, não esqueçam disso, ok? Porque é importante demais para a prova de vocês. Lembrando que todos os crimes serão punidos com detenção. Não temos reclusão e vai ter algum momento vocês vão se deparar com uma questão que a banca vai trazer o tipo penal e detalhe, vai trazer um tipo penal fácil. Por quê? Para você não achar que o tipo penal está errado, mas para você realmente entender que aquele tipo penal está correto. Mas sabe o que vai acontecer? Ela vai dizer que vai ser punido com reclusão. Então, fulano que entrou na casa, invadiu na casa da pessoa para cumprir um mandado de busca e apreensão, né, às 22 horas, comete o crime punido, detenção de 1 a 4 anos, reclusão de 1 a 4 anos, aí, opa, reclusão não. Então, cuidado com a leitura dinâmica. Às vezes vai botar a pena tudo certinho, mas vai tirar a detenção e vai colocar a reclusão, para tentar te confundir, tá? Vamos então aqui na tela, vamos seguindo então aqui. Olha aqui, ó, pessoal, outro ponto importante, ó. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Então, um ponto relevante aqui, que eu tenho que explicar para vocês, voltando para mim, que é o seguinte, tá? Todos os crimes, são muitos crimes, todos são de ação penal pública incondicionada. Então, o que isso quer dizer? Que uma vez que o Ministério Público tenha indícios de autoria, de materialidade, pode ser até dispensado o inquérito policial? Sim, porque o inquérito policial uma das características é a dispensabilidade. Então, ele é dispensável, porque é uma fase administrativa, é uma fase pré-processual, que você vai ter um levantamento de prova. Mas pode o Ministério Público denunciar? Sim, pode denunciar. Ponto interessante é o seguinte, a antiga lei 4898, ela trazia no seu artigo 16 a possibilidade do Ministério Público oferecer a denúncia no prazo máximo de 48 horas, uma vez que já tinha lá a chamada petição, a representação. E aquela representação, a gente sempre deixou claro que não se tratava de uma condição de procedibilidade. Por quê? Porque aqui, pessoal, nós temos o crime de ação penal pública incondicionada. Ah, professor, mas eu percebi quando você acabou de falar aí que os crimes aqui praticados, podem ser punidos ora de 6 meses a 2 anos e ora de 1 a 4 anos. Não é isso que a gente falou? Sim, bom raciocínio. Mas que, professor, você falou que quando a pena, eu estudando a Lei 9.099 com o senhor, eu vi lá que o senhor falou que quando os crimes cuja pena máxima não ultrapassarem, as penas não ultrapassarem a 2 anos, nós vamos estar diante de um crime de menor potencial ofensivo. Falei isso? Falei realmente. E realmente, aqui, para os crimes de 6 meses, punidos de 6 meses a 2 anos de detenção, nós vamos ter ali o chamado crime de menor potencial ofensivo. Diante disso, é possível nós aplicarmos as medidas despenalizadoras. Só que você tem que tomar cuidado, porque nesse caso eu não vou poder aplicar, e a banca vai te confundir com isso, tá, pessoal? Ela vai tentar te pegar aqui. Eu não vou poder aplicar o direito de representação que está lá no artigo 88. Por que eu não vou poder aplicar o direito de representação que está lá no artigo 88? Simplesmente porque os crimes aqui são de ação penal pública incondicionada. Então, aquele direito de representação seria possível num crime que fosse de ação penal pública condicionada à representação, uma ação penal privada, ou seja, não menos ação penal pública incondicionada. Então, não vou poder aplicar, mas vou poder aplicar, por exemplo, a transação penal, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito. Vamos ver lá no artigo 5º da lei aqui, lei nova, que sim, existe lá realmente as penas restritivas de direito, tá? Então, a gente vai ver aqui que é possível. Agora, cuidado, porque lá também tem a posição, no artigo 74, 76, da Lei 9.099, a questão da composição civil do dano. Só que aqui já é um efeito extrapenal, O artigo 4º, que trata dos efeitos penais, os efeitos da condenação, não são os efeitos penais. Os efeitos da condenação.
no artigo 4º, a gente vai ver. Ora, né, nós vamos ter a reparação do dano, que nesse caso passa a ser um efeito automático, sim, e ora nós vamos ter o quê? A perda do cargo e a suspensão do exercício do mandato, cargo, né, do agente público, função, ok? Até 6 meses, né, de 1 a 6 meses, com perda de vencimento. Vou mostrar para vocês já já. Então, nesses dois casos, nesses dois últimos casos, não são efeitos automáticos. Tem que ser o quê? Fundamentado motivadamente na sentença. Então, isso é um ponto também de extrema relevância para a prova de vocês, tá? Essa fundamentação tem que existir, ok, pessoal? E também tem que ser o quê, o agente? Reincidente, para poder ter a perda do cargo ou a suspensão, conforme, da mesma forma que eu falei lá do artigo 227A, artigo novo, que vai entrar na Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tranquilo? Então, vamos continuar, né? Ó, detalhe, apesar de ser uma ação penal pública incondicionada, é possível aplicarmos, vocês estão vendo aí, o quê? A ação penal subsidiária da pública. O que é a ação penal subsidiária da pública? Quando há uma inércia do Ministério Público, né, pode o particular ingressar. Ou seja, o que é isso? O Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo legal. Qual é o prazo legal? Antigamente, na Lei 4.898, o prazo era de 48 horas. Está lá bem explícito no artigo 16. Só que aqui não. Aqui ele só diz que no prazo da lei. Se a Lei 4.898 vai ser revogada, então não temos mais essa possibilidade de aplicar aquele prazo 48. Aí qual o prazo seria, né, professor? Então, como a lei não menciona nada disso, podemos inserir, até porque todas as leis penais a gente sabe que pode aplicar de forma subsidiária o que vem no Código Penal e no Código de Processo Penal, quando não for o quê? Divergente com o que está na lei. Então, aqui poderemos aplicar o prazo lá legal, que é, no caso, 5 dias, né? Qual o oferecimento da denúncia? Tem que ter no prazo de 5 dias o réu estando preso ou 15 dias o réu estando solto. Então, qual é o meu entendimento em cima disso, que eu acredito que é o entendimento de várias pessoas, que não tem como, não tem nada, nenhuma possibilidade de você pensar diferente disso. Então, se o Ministério Público não ofereceu a denúncia dentro desses prazos, ou se a banca pode citar até o prazo legal, mas se ela, como cai para o Código de Processo Penal, ela pode puxar esses prazos do Código de Processo Penal, pode o particular, uma vez que terminou esse prazo, não teve manifestação do Ministério Público, pode o particular ingressar com a ação? Sim. Isso se chama ação penal pública, né? Ação penal privada subsidiária da pública. Só que essa ação penal subsidiária da pública, ela pode ter o quê? Pode acontecer o quê? A decadência. Por quê? Porque olha o que está escrito ali no parágrafo 2º, né? Ele vai ter, né, o prazo de 6 meses. Então, se o particular não entrar com essa ação dentro dos 6 meses, vamos ter a chamada decadência. Só que esta decadência aqui, tá, ela não traz o efeito do artigo 107 do Código Penal. O efeito do artigo 107 do Código Penal é a extinção da punibilidade. Então, se você for abrir lá, tem a extinção da punibilidade quando? Aí está lá, né? Prescrição, decadência, perempção, e a decadência está lá. Por que não traz esse efeito da extinção da punibilidade? Meus amigos, nós estamos falando de uma ação penal pública incondicionada. Então, eu não posso extinguir a punibilidade pelo prazo decadencial que não foi o quê? Utilizado. Então, passa ainda a ter a possibilidade do Ministério Público ingressar com a ação, desde que ele tome cuidado para que não seja o quê? Prescrito. Então, o crime pode prescrever, então ele tem que só tomar cuidado com isso. Mas tira a possibilidade do Ministério Público entrar com a ação? Não. Então, nesse caso, né, o que nós entendemos então aqui? Que trata-se de um prazo decadencial, né, ou seja, prazo decadencial impróprio. O que é o prazo decadencial impróprio, né? Uma decadência imprópria aqui. A banca pode cobrar isso. É quando não extingue a punibilidade, não há possibilidade de aplicar o artigo 107. Então, lá no artigo 107, a gente extingue a punibilidade quando for o prazo decadencial de uma ação penal privada. Aí sim vai extinguir a punibilidade, tá? Mas aqui não, nessa subsidiária da pública não, ok? Então, isso aqui é uma informação importantíssima. Se a banca quiser apertar, ela vai apertar, principalmente banca CESP.
que gosta de misturar esses conceitos do Código de Processo Penal com o penal e a lei penal, tá? Então vamos aqui, então, ó, na tela, vamos direto na tela que a gente vai terminar esse artigo aqui. Então o artigo 3º ele diz que é ação penal pública incondicionada. O parágrafo 1º diz que será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentado no prazo legal. Olha aí, ó, o prazo legal aqui não é mais 48 horas. Cuidado, tá, pessoal? Isso aqui é da antiga lei. Então, entrará aqui o prazo do Código de Processo Penal, ou seja, 5 dias preso ou 15 dias solto. Tranquilo? Então, aqui é importante vocês terem essa informação, porque as bancas vão cobrar isso aqui na prova de vocês, tá? Importante demais aqui. Outro detalhe aqui também importante, cabendo ao Ministério Público aditar. Então, mesmo que ele venha exercer o prazo, né, para a ação penal subsidiária da pública, pode ainda o Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer a denúncia substitutiva. Isso aqui é importante. Quando que o Ministério Público oferece a denúncia substitutiva? Quando, né, o particular, né, ou seja, entra com a ação dentro dessa visão da ação penal subsidiária da pública. Pode ali oferecer a chamada denúncia substitutiva e também intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, ou seja, o acusante, aquele que está acusando o réu, tá? Retomar a ação como parte principal. Lembrando que, conforme eu falei, que a ação penal, ou seja, a ação privada, né, subsidiária, será exercida no prazo de 6 meses, contado aí da data em que se esgotar o prazo do oferecimento da denúncia. Então, findo aqui este prazo, pode o particular agir. Ok? Agora, se ele não agir dentro desse prazo, nós vamos ter a chamada decadência imprópria. Beleza? Decadência imprópria, tá? Avançando então aqui, vamos aqui na tela ainda falar sobre os efeitos da condenação. Já falei para vocês aqui, né, várias informações sobre isso pelo artigo 4º, mas vamos reforçar aqui, vamos ratificar o que nós falamos. Ó, são efeitos da condenação. Tornar a reparação do dano, né? Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofrido. Então, aqui nós temos a chamada reparação do dano. Ou também, olha aqui, ó, a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função, né, pelo período de 1 a 5 anos. 1 a 5 anos. Pessoal, lembrando que lá, né, essa inabilitação, voltando para mim, essa inabilitação ou a suspensão, né, na verdade lá era uma sanção administrativa. Aqui passou a ser o quê? Efeito extrapenal da condenação, tá bom? E olha aqui, ó, não precisa voltar aqui não, deixa eu aqui na tela mesmo. Vamos lá. A perda do cargo, do mandato ou função. Então, meus amigos, esses dois dispositivos aqui, nós não teremos o efeito automático da condenação, tá? Terão que ser o quê? Motivados. Então, aqui, ó, a perda do cargo aqui, você precisa saber que lá na antiga lei era uma sanção que penal, não era um efeito da condenação. Então, a banca vai pegar aqui vocês, hein? Tô alertando e depois vai ter aluno chorando aí, ó. E aqui, pessoal, na verdade, tratava-se de quê? De uma sanção administrativa, porque lá nós tínhamos, por exemplo, como sanção penal, lembra quem estudou comigo? Chamado MUDEP. Você tinha, né, a suspensão, você tinha a demissão, que é a perda do cargo, você tinha também a possibilidade de ter ali a multa, né? A multa, já falei, né? A detenção. A detenção, na verdade, ali, o MUDEP, né, que era a multa, detenção e a perda do cargo. Multa, detenção, ó, MUDEP. MUDEP.
multa, detenção e a perda do cargo. Então você vê que lá a perda do cargo era uma sanção penal. E lá na sanção administrativa nós tínhamos chamado adreso D3, né? Então você vê lá que tinha uma suspensão. E aquela suspensão lá era para até 180 dias, né? De 10 a 180 dias. Você vai ver aqui, na verdade, né, que você tem a possibilidade de ter aqui a possibilidade de ter uma inabilitação do cargo, né? Ou seja, ele não pode exercer o cargo de 1 a 5 anos. Cuidado para não confundir com uma sanção autônoma que tinha lá na lei. Lá na lei 4898 tinha uma sanção autônoma dizendo o seguinte, que o policial civil e o militar, e era exclusivo somente para essas duas classes, civil e militar, policial civil e militar, uma vez condenado, não poderiam mais exercer atividade policial no município de culpa no prazo de 1 a 5 anos. E olha aqui, ó, inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função. É somente para o policial? Não. Tá? É um efeito extrapenal, né? Ou seja, para qualquer agente público que venha cometer o abuso de autoridade. Então, cuidado também que a banca vai tentar pegar vocês, porque sabe que vocês, um momento anterior, vocês estudaram a lei 4898. E muitos estudaram muito bem essa lei, que caía todo concurso, né? Então, isso é importante, tá? Agora, nessas duas últimas situações, só vai ser possível a aplicação desses efeitos extrapenais quando ele for o quê? Reincidente no crime de abuso de autoridade. Olha o que diz aqui, vamos jogar aqui na tela. Olha o que diz aqui o parágrafo único aqui na tela. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3, então os efeitos previstos no inciso 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência. Reincidência, isso aqui, pessoal, parecido, botar bem assim, ó, parecido com o novo artigo 227-A, que vai entrar onde? No Estatuto da Criança e do Adolescente. E também, quando o agente público praticar qualquer crime lá, só vai poder ser punido quando houver o quê? A reincidência, né? Aplicando lá o artigo 92, inciso 1º do Código Penal, que traz a possibilidade, efeito da condenação, à perda do cargo, tá bom? Então, a reincidência, a ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, e não são o quê? Automáticos. Olha aqui, ó, falei para vocês, devendo ser declarados, né, motivadamente na sentença. Então, tem que ser declarado motivadamente na sentença. Beleza? Vamos, então, avançando por o artigo 5º. Olha o artigo 5º aí. Vamos lá. Voltando para mim. Tá bebendo uma água aqui, né? Fala, vai, não para. Liga o automático, vai embora. Então, a garganta fica bem seca. Vamos lá, pessoal. Então, olha o artigo 5º. Ele fala sobre as penas restritivas de direito, conforme já tinha adiantado. Aqui você tem que tomar 2 cuidados. Qual é o primeiro? A lei, ela não menciona quando vai se aplicar as medidas restritivas de direito. Então, vamos para a regra, né, das leis, né, penais e do Código Penal. Algumas leis penais traz uma regra específica para aplicar o sursis, a suspensão condicional do processo, que está lá no artigo 89 da Lei 9.099, bem como para aplicar, né, a medida restritiva, a transação penal, que é a saída da privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Vamos analisar a pena de novo. Aqui é importante demais a gente analisar. Falei para vocês que ora o crime de abuso de autoridade será punido com detenção de 6 meses a 2 anos e ora o crime será punido com detenção de 1 a 4 anos. Então, não temos a possibilidade de ter pena de reclusão. Primeiro ponto. Analisando assim, qual a conclusão que eu posso tirar? As conclusões. A primeira, que em nenhum momento, né, teremos a possibilidade de ter o quê? O regime fechado. Por quê? Com as penas de detenção não podemos ter regime fechado. Já não teríamos, né? Porque existe a regra do regime fechado, decisões até do STF. Cada caso vai ser um caso, né? Porque foi considerado inconstitucional lá o artigo 2º da Lei 8.072, do crime de hediondo, né? Que trazia que era integralmente no regime fechado. Depois mudaram a redação, dizendo que seria inicialmente fechado. Mesmo assim, o STF falou que ainda considera inconstitucional parte do artigo, por quê?
vai depender de cada caso. Então, para a pessoa ser punida com pena no regime fechado, mesmo sendo punido com reclusão, vai depender. Ou seja, cada caso vai ser um caso. Até 4 anos, de 4 anos a 8 anos, ou acima de 8 anos, né? Então, cada caso vai ser um caso específico. Mas aqui eu já adianto para vocês que aqui ele só vai... O cumprimento aqui ou vai ser em regime aberto ou regime semiaberto, porque são penas de detenção. Tranquilo? Outro ponto, temos crimes de... Ora vamos ter crimes de menor potencial ofensivo e ora não vamos ter crime de menor potencial ofensivo. O que eu posso adiantar para vocês, que independente da punição aqui, nós vamos poder aplicar a suspensão condicional do processo, claro, se o agente cumprir os requisitos do artigo 89, né? A primariedade, não está envolvido com organização criminosa. Então, aqueles dispositivos que estão lá, no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que trata dos crimes de menor potencial ofensivo, se ele cumprir, sim. Por quê? Porque a regra, né, para aplicar a suspensão condicional do processo é para qualquer crime punido cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano. E nenhum dos crimes aqui serão punidos com pena mínima superior a 1 ano, porque ora 6 meses e ora 1 ano, tá bom? Outro ponto específico. Ora, né, vamos aplicar a Lei 9.099, por exemplo, na transação penal, porque são crimes de menor potencial ofensivo, e também, de uma forma geral, podemos aplicar o artigo 44 do Código Penal, que traz a possibilidade de aplicar a pena restritiva de direito para os crimes cuja pena não ultrapasse o quê? A 4 anos. Então, aqui eu vou poder aplicar também da mesma forma, ok? Então, posso aplicar essas medidas restritivas de direito que estão aqui. Quais são elas? Vamos ver aqui, ó. Vamos aqui na tela. Prestação de serviço à comunidade ou entidade pública e suspensão do exercício do cargo ou da função, olha aqui, ó, pelo prazo de 1 a 6 meses. De 1 a 6 meses, com perda de vencimentos. Perda de vencimentos, pessoal. Isso é importante, vencimentos e vantagens, tá bom? Então, importante demais. E olha outro ponto aqui, ó. As penas restritivas de direito podem ser autônomas, né, aplicadas de forma autônoma, ou cumulativamente. Então, podemos aplicar aqui as duas situações, tá bom? Vamos avançando aqui, pessoal. Artigo 6º. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. E, na parágrafo único, as notícias de crimes previstos nesta lei, que descreverem falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Então, aqui podemos aplicar, né, a sanção de natureza civil e a sanção de natureza administrativa. Ou seja, a gente vai ver aqui na sequência, voltando para mim, que existe a possibilidade do agente público cometer um crime de abuso de autoridade e ter uma excludente de licitude, seja um estado de necessidade, seja um estrito cumprimento de dever legal, seja uma legítima defesa, né, ou o exercício regular de direito. São excludentes de licitude. Então, uma vez que o agente venha cometer qualquer crime, né, que seja confirmada essa excludente da ilicitude, isso traz um efeito, né, ou seja, isso vira o quê? Vira coisa julgado, né? Nós vamos ter um efeito, né? Ou seja, uma coisa julgada material. Por quê? Porque não podemos falar em punição mais na esfera administrativa e nem civil. Então, se eu fui, né? Se eu tive uma excludente da antijuridicidade, ou a mesma coisa, uma excludente de ilicitude, pela uma legítima defesa, eu, agente público, não podemos falar, né, em punição civil e nem em punição administrativo disciplinar, por exemplo, um processo administrativo disciplinar contra mim, tá bom? É o que diz aqui, ó, vamos aqui na tela, vamos lá, ó. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo, né, mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juiz criminal. Então, olha aqui, ó, a responsabilidade civil ou administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria, né, do fato quando for o quê? Quando tenha sido decidida no juiz. Então, o que decidiu no juiz, eu não posso mais questionar, mas eu posso ingressar com uma ação civil, uma ação administrativa? Sim,
porque elas são o quê? Independentes da criminal. Esse é um primeiro ponto. Agora, cuidado, mas, né? Se fizer coisa julgada, olha só, faz coisa julgada em âmbito civil, assim como, né, no âmbito administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Então, voltando aqui para mim, olha, mais uma vez, temos as excludentes de licitude. Então, você tem duas situações. Uma é o que foi decidido, né, judicialmente, na esfera, vamos supor, até uma absolvição, né, na esfera penal, pode o particular ingressar com uma ação civil ou administrativa. Isso daí não tem problema nenhum, regra geral. Mas, se o ato praticado fizer coisa julgado no âmbito civil ou até mesmo administrativo, a gente não tem mais o que falar. Então, não há possibilidade, por exemplo, de instaurar um processo administrativo disciplinar, uma vez que você tenha confirmado na sentença, né, ou seja, o magistrado, o juiz tenha confirmado que você agiu em legítima defesa. Ok, pessoal? Então, cuidado, porque aqui, artigo 8 e artigo 7º, questões certas de prova também. Praticamente tudo que está na lei, né? Existem algumas incoerências, né? Alguns conflitos, mas deixa isso para as futuras jurisprudências, vamos deixar isso para posicionamentos doutrinários fortes. Nesse primeiro momento, o que você precisa saber é o que eu estou falando aqui, que é o que vai cair na sua prova, tá? Então, fechamos aqui essa chamada parte geral. Vamos aqui, né, na sequência, já na tela aqui, vamos jogando aqui na tela, ver possíveis questões. Olha aí, ó, uma questãozinha possível que pode vir na sua prova, né, falando ainda da parte geral. Julgue o item com base na lei de abuso de autoridade e no Código Penal. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e do território. Então, olha, foi o que a gente falou. Lembra que a gente falou? Não temos o quê? Um rol taxativo, pessoal. Aqui não vamos ter o chamado rol taxativo, né? Então, qualquer um pode praticar esse crime de abuso de autoridade? Sim. Vimos lá no artigo 2º. Artigo 2º e o seu parágrafo único deixa isso bem claro. Então, o item está o quê? Correto, mesmo que de forma o quê? Transitória, tá? Vamos aqui para uma possível questão também na sua prova. Vamos lá. Seguindo, julgue o item com base na lei de abuso de autoridade e no Código Penal. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Então, realmente, voltando para mim, realmente lá no artigo 1º, parágrafo 2º, traz essa possibilidade de ter o quê? Atipicidade, ou seja, a ausência da conduta. Então, se tem uma ausência da conduta, não temos que falar em crime aqui. Então, não houve o quê? O fato típico, tá bom? Então, vamos aqui na tela. Então, o item está correto, com base lá no artigo 1º, parágrafo 2º da lei. Ok? Vamos avançando. Vamos avançando. Olha aí, ó, a próxima questão. Julgue o item com base na lei de abuso de autoridade. O crime de abuso de autoridade os crimes, né, são de ação penal pública condicionada à representação. Dá para errar isso na prova, pessoal? E vai cair assim. Não dá, né, pessoal? Voltando aqui, ó. Pessoal, o próprio artigo 3º deixa bem claro, os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada e também há a possibilidade de aplicarmos a ação penal subsidiária, né, a ação penal privada subsidiária da pública, uma vez que o Ministério Público seja inerte, uma vez que o Ministério Público não ofereça a denúncia no prazo legal. Então, há a possibilidade de ter ali os 6 meses para o particular agir. Não agindo, vamos ter a chamada decadência e, por não extinguir a punibilidade, né, porque é uma ação penal pública incondicionada, vamos ter a chamada decadência imprópria. Então, aqui vamos aqui na tela. Então, o crime, na verdade, aqui não é pública condicionada à representação. Vamos aqui na tela. Então, aqui é o quê? Incondicionada. Beleza? Item errado. Vamos lá, vamos avançando. Próxima questão. Julgue o item com base na lei de abuso de autoridade. Diz o seguinte.
Cabe, olha o que ele destaca aí, ó. Cabe a ação penal privada subsidiária, olha aí, pessoal, ó, subsidiária da pública nos crimes de abuso de autoridade, pois será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo de 48 horas, podendo gerar a chamada decadência imprópria, pessoal. E aí, o que vocês marcariam aí, pessoal? Vamos lá. Voltando aqui para mim, pessoal. Exatamente aí, ó. Agora, né, nós temos aí a chamada decadência imprópria, com certeza, a parte final está certa, toda ela está certa. O que está errado aqui é o prazo de 48 horas, porque a lei não menciona mais. A lei revoga esse dispositivo da Lei 4898. Então, eu posso configurar. Se eu tivesse aqui o prazo de 5 dias preso ou 15 dias solto, aí sim eu poderia considerar. Mas eu acredito que a banca ela vai trabalhar a literalidade, ela vai falar no prazo legal. E esse prazo legal é lá o prazo do Código de Processo Penal. Tranquilo? Então, vamos aqui na tela, o item então está errado, porque não é no prazo de 48 horas, item errado. Vamos avançando, vamos lá. Próxima questão. Seguindo. Julgue o item com base na Lei de Abuso de Autoridade e do Código Penal. Um dos efeitos da condenação por crime de abuso de autoridade é a inabilitação para o exercício de cargo. Olha aí, ó, inabilitação para o exercício de cargo. Cadê? Inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período, olha o que ele diz aí, pessoal, pelo período de 1 a 6 meses. Maldade, né, pessoal? Maldade, porque aqui não é pelo período de 1 a 6 meses, de 6 anos, né? Aqui é de 1 a 5 anos. Então, muito atento a esse detalhezinho. Então, aqui nesse caso aqui, está errado. Por quê? Porque não são 6 anos, e sim 5 anos. Então, também a outra pegadinha aí, que a banca pode também trabalhar esse período, tá, pessoal? E realmente trata-se de um efeito da condenação, não é um efeito automático, é um efeito extrapenal e tem que ser o quê? Reincidente, tanto para a perda do cargo, né, bem como para a sua inabilitação, tá? Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. Julgue o item com base na Lei de Abuso de Autoridade e no Código Penal. As penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade no crime de abuso de autoridade são prestação de serviço à comunidade ou à entidade pública e suspensão do exercício do cargo ou da função ou do mandato. Perfeitamente, pessoal, falamos sobre isso, está lá no artigo 5º, artigo 5º deixa isso bem claro, né, da Lei 13.869 de 2000, traz aí a substitutiva, né, privativa de liberdade, e expliquei para vocês aí várias vezes sobre a possibilidade dos crimes de menor potencial ofensivo. Então aqui você tem que tomar 2 cuidados, vou destacar aqui, ó, artigo, né, ou seja, você tem que tomar 2 cuidados. Por quê? Porque você tem que se ligar na Lei 9.099 de 65, que traz a possibilidade para os crimes punidos de 6 meses a 2 anos, que a lei vai punir também, de 6 meses a 2 anos de detenção, e também para o artigo 44 do Código Penal, que traz a possibilidade, né? Ou seja, se você tem aqui os crimes de 1 ano a 4 anos, então, o que diz aqui a lei? Né? O artigo 44, que é possível aplicar a pena privativa de liberdade para os crimes cuja pena não ultrapasse, né, a 4 anos, seja inferior a 4 anos, tá bom? Então, atento a isso aqui, que é importante também. Aí podemos aplicar, porque o crime, ora, vai ser punido de 6 meses a 2 anos, de 1 ano a 4 anos. Porque a lei aqui, ela trata dos crimes de menor potencial ofensivo, para os crimes cuja pena não ultrapasse a 2 anos. Beleza, pessoal? Então, o item está correto. Vamos avançando aqui. Mais uma questão. Vamos lá. Julgue o item com base na Lei de Abuso de Autoridade e no Código Penal. Faz coisa julgado, olha aí, ó, questão boa também de prova, ó. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa
e em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito, né? Então, o que vocês têm aqui, pessoal? Praticamente aqui, vocês têm a literalidade, né? Vocês têm lá a literalidade do próprio artigo 7º, né? Lá do próprio artigo 7º da lei nova, Lei 13.869. Então, o item está correto. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para mim, vamos lá. Fechamos, então, aqui a nossa primeira parte, a parte geral da Lei 13.869. E no próximo bloco, né, vamos começar já a falar sobre a parte especial. Vamos ver todos os crimes, né, que são punidos de 6 meses a 2 anos, vou fazer os devidos comentários, e os punidos de 1 ano a 4 anos, e vamos fazer muitas questões, tá? Então, não saiam daí, um grande abraço e até daqui a pouquinho.